Oi, pessoal, tudo bem de novo? Bom dia. Esperar o pessoal organizar e entrar, já começo, tá? Bora continuar então, pessoal. Gente, eu imagino que vocês não estejam me vendo bem, tá? Tá escuro aqui. Peço desculpas que eu me mudei agora, definitivamente. Só que eu não consegui ligar a luz, a tomada deu uma explosão aqui, quase pegou fogo no quarto, porque eu coloquei coisa demais na mesma tomada. Então, eu peço desculpa por meu rosto hoje estar meio escuro e tal, vocês não estarem vendo direito. Mas semana que vem eu prometo que vai estar tudo organizado novamente, tá bom? Porque por conta da luz não fica legal. Aí eu vou arrumar, fechou? Bora continuar então. Seguinte, pessoas, estou achando bom que eu tô vendo a foto de alguns de vocês, todos lindos, bonitos, conhecendo um pouquinho o rosto de vocês. Olha só, vamos dar continuidade aqui. Nós estávamos falando sobre os tipos de predicados, certo? Então, deixa eu só continuar. Opa, peraí. Deixa eu só continuar aqui com vocês. Olha só. Nós estávamos falando a respeito dos tipos de predicado. Então, deixa eu ir lá. Tipos de predicado. Nós falamos que há 3 tipos de predicado básicos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E eu falei para vocês que o que diferencia um do outro é a estrutura, tá? Então, olha só, o que é o predicado? Primeiro é tudo aquilo que é atribuído ao sujeito, né? Tudo que se informa sobre o sujeito vai fazer parte do predicado. O predicado ele vai ter verbo ou locução verbal, certo? Para ser classificado como predicado. E ele pode ser classificado como verbal, nominal ou verbo nominal. O verbal, ele tem esse nome porque o núcleo dele vai ser o verbo. Então, ele tem que ser formado por um verbo transitivo ou um verbo intransitivo e não pode ser predicativo, ou seja, ele não pode ter característica nem do sujeito e nem do objeto. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, né? Predicado nominal. Particularidade. Ele é o único que tem verbo de ligação, ok? E esse verbo de ligação vai servir para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, tá? E por último, a gente tem o verbo nominal, que vai somar uma característica do verbal, que é ter o verbo transitivo ou verbo intransitivo, e ainda por cima ele vai ter um predicativo, tá? E aí o predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. E aí a gente viu o quadrinho de resumão, né? Qual seria esse resumão nosso aqui neste caso? O predicado verbal não tem verbo de ligação, não tem predicativo, ele só tem verbo transitivo ou intransitivo. Predicado nominal é com o verbo de ligação e com o predicativo, só que apenas predicativo do sujeito. E o verbo nominal ele vai ter verbo de ligação e ele vai ter predicativo, ou do sujeito ou do objeto, certo? E aí, se eu estiver errado, vocês me falam, tá? Nós paramos nesses exemplos, estou certo? Nós temos que ver os exemplos, né? Me pediram para eu voltar no objeto direto preposicionado. Posso, tá? Inclusive é ótimo a gente voltar antes de começar a ver os exemplos. Júlia, você quer que eu volte num caso específico ou no conceito geral? Você acha que você ficou confusa? Tá bom. Eu vou voltar lá então. E aí eu vou fazer uns comentários. E se eu não te responder, se não for suficiente, você me avisa, tá? Então, olha só. Primeira coisa, vamos ler de novo o conceito aqui rapidinho de objeto direto preposicionado. Bom, que aí vocês acompanham também, tá? Primeira coisa, objeto direto. O que é um objeto direto? É um complemento verbal que não tem preposição, mas ele não tem preposição não é por ele, é pelo verbo. O verbo exige um complemento e esse complemento não será preposicionado, ok?
Só que aí vem o objeto direto preposicionado e destrói isso. Que é o quê? É um objeto direto que não deveria ter preposição, mas tem. Agora, o que é importante ressaltar no objeto direto preposicionado é que ele tem preposição, mas a preposição não é obrigatória. O que isso quer dizer? A preposição está lá não é porque o verbo exige a preposição, mas sim porque eu quis ressaltar a ideia de alguma expressão, a ideia de algum termo. Então, o objeto direto preposicionado, ele tem uma preposição que não é obrigatória, mas ela é considerada não obrigatória por quê? Porque o verbo não exige a presença dessa preposição. Por isso que ela é chamada de preposição não obrigatória, ok? E aí nós temos 8 casos pontuais em que isso pode acontecer, porque assim, eu não posso sair colocando a preposição no objeto direto só porque eu acho que é bonito ou porque eu acho que aqui se encaixou legal. Você vai encaixar nesses 8 casos que eu fui falando. Antes do pronome relativo quem, você pode usar o objeto direto preposicionado. Nesse caso, a gente sempre usa, mesmo sem saber. Quando você tem pronome oblíquo tônico, nesse caso, você vai usar, porque pronomes oblíquos tônicos têm preposição. Para evitar ambiguidade, isso vai acontecer quando você mudar a posição dos termos na oração, certo? Para expressar a ideia, evidenciar aqui, por exemplo, nesse caso, é só pelo sentido, só para ressaltar a ideia de reciprocidade. Para passar a ideia partitiva, sentido de parte, essa aqui também é só pelo sentido, tá? Então você vai usar quando você quiser evidenciar um sentido de parte. Essa aqui também é só pelo sentido, você usa para destacar um nome próprio, quando o nome próprio é o objeto direto. Aqui, antes de pronomes indefinidos, é pela função de pronome mesmo. E esse do sacar e do puxar, que é uma possibilidade, mas você não tem obrigação de usar. Só para deixar claro, quem me perguntou foi a Júlia, né, Júlia? Só para deixar claro uma coisa, desses 8 casos, por exemplo, que a gente está avaliando, né, dessas 8 situações que a gente avaliou, em quais casos a gente realmente vai usar esse objeto direto preposicionado? Esse do quem nós usamos, tá? Esse aqui nós usamos porque não tem como usar pronome oblíquo tônico, seja com a função de objeto direto, objeto indireto, complemento, qualquer coisa que seja, não tem como usar sem preposição, então esse a gente tem que usar. Essa situação aqui quase não usamos. Essa aqui nós usamos com a expressão uns aos outros apenas, tá? Esse sentido partitivo usamos às vezes sim. Nomes próprios nós usamos, mas também não é obrigatório. Esse aqui também nós usamos, mas no caso, eu poderia falar ouviu todos atentamente, só que quando eu falo ouviu todos, parece que dá uma impressão de todas as pessoas do mundo mesmo. E quando eu falo ouviu a todos, parece que é o todo sobre o qual eu estou falando. E esse aqui, o 8, a gente não usa, tá? De fato que a gente não usa. Nós usamos os verbos sacar e puxar com objeto direto mesmo, sem a preposição. Júlia, qual que é a sua dificuldade? Depois que eu fiz esses comentários e tal, melhorou? Qual que é o ponto mais específico? Como é que foi aí? Você não tem que ficar preocupada demais com isso aqui, não. Você tem que pensar que o objeto direto não existe preposição. Então, ele só vai ter preposição naqueles 8 casos que eu mostrei para você. Eu não posso simplesmente, por exemplo, eu comprei frutas, né? Comprei é um verbo transitivo direto e frutas é um objeto direto. Ponto. Eu não posso falar, nossa, eu quero colocar uma preposição aí, eu comprei das frutas. Não. Se você escrever sim, você pode até escrever, mas vai mudar o sentido. Quer dizer que comprou parte das frutas. Então não é assim, aleatório, vou colocar onde eu achei bonito. Tem que ser nessas 8 situações, tá bom? Em uma dessas 8 situações. Beleza? Então, olha só, pessoal. Nós vamos agora voltar lá nos exemplos dos tipos de predicado. E aí eu preciso que vocês conversem comigo, tá? Vocês estão conversando comigo, fico muito feliz, vocês me respondem. Porque, igual eu falei, nossa, gente, eu sinto muita falta de conviver com aluno, com vocês. Nossa, é muito difícil. Eu fico a minha semana inteira aqui conversando no computador, sozinha, parece, né? Mas é muito bom saber que vocês estão aí, só de vocês me responderem me ajuda bastante. Então, eu preciso da ajuda de vocês agora, olha só. Eu coloquei aqui 4 exemplos sobre tipos de predicado, só para a gente fixar mesmo o conteúdo, tá? Só para a gente firmar aqui e ver se realmente funcionou. Então, bora lá. Olha só.
Primeiro exemplo, os alunos estudaram cautelosos. Diz para vocês, primeira coisa, identifica o que é sujeito, identifica o que é o predicado, que já vai te ajudar. Quem estudaram cautelosos? Os alunos. Os alunos desempenham a função de sujeito e estudaram cautelosos é o nosso predicado. Gente, o verbo estudar, por exemplo, ele pode ser um verbo intransitivo, igual aí, mas ele também pode ser um verbo transitivo direto. Por exemplo, quem estuda algo. Eu estudei matemática. Aí, nesse caso, quem estuda algo. Estuda é um verbo transitivo direto e matemática é objeto direto, certo? Então, é totalmente possível você fazer assim. Mas, a gente pode avaliar também que, nesse caso, estudar é um verbo intransitivo. Isso mostra que a predicação do verbo é fixa ou não é fixa? Ela não é fixa, vai depender do contexto. Então, nesse caso, ela é um verbo intransitivo. Então, os alunos sujeito estudaram cautelosos predicado. Estudaram. Aqui quem estuda, estuda. Agora, então, o verbo é intransitivo. Agora, o cautelosos, olha que está no masculino, no plural. Por quê? Porque ele está concordando com alunos. Se ele está concordando com alunos, quer dizer que o predicado é verbo nominal, porque eu tenho um predicado formado por um verbo intransitivo mais um predicativo, que no caso é um predicativo do sujeito. Lembra o que é predicativo do sujeito? Característica do sujeito dentro do predicado. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu escrevesse apenas os alunos estudaram, e aí, que tipo de predicado eu teria? Os alunos estudaram. Aí seria verbal, nominal ou verbo nominal? Os alunos estudaram. Se eu tirasse o cautelosos, pessoal, qual tipo de predicado eu teria, hein? Me conta. Predicado verbal. Perfeito, ok? Isso mesmo, vocês entenderam a parada, então. Tirou aqui o cauteloso, o predicado passa a ser verbal. Porque a única diferença que a gente tem entre o verbal e o verbo nominal é o predicativo. O verbo nominal tem predicativo, seja do sujeito ou do objeto, e o verbal não tem, tá? Olha o segundo exemplo aqui. A casa continua desorganizada. Quem continua desorganizada? A casa. A casa é o nosso sujeito. Continua desorganizada é o nosso predicado que nós temos que classificar. Continua, pensa, o continua aqui, ele está indicando uma ação ou um estado do sujeito? É um estado de permanência, né? O modo como ela permanece. Então, é um verbo de ligação. Eu já disse para vocês que se o verbo for de ligação, acabou. O predicado já é nominal. E aí você só vai comprovar, vai só constatar que o predicado é nominal. Para que serve o verbo de ligação? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, ele liga a casa à característica da casa, que é o desorganizado. Então, nosso predicado é um predicado nominal, formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tudo bem? Alguma pergunta nesse aqui? Tá tranquilo? Ok? Ó, número 3. Choveu muito ontem à noite. Pessoal, agora esse aqui eu preciso da ajuda de vocês, né? Nem pelo predicado. Primeiro a gente vai falar do sujeito. Porque, por exemplo, no primeiro caso, no primeiro exemplo, os alunos é sujeito simples. No segundo, a casa é sujeito simples. Agora, antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Qual é o tipo de sujeito que eu tenho nessa oração? Choveu muito ontem à noite. Qual é o tipo de sujeito que eu tenho? Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente, ou seja, oração é sem sujeito? Oculto, o que mais? Mais alguém tem sugestão? Alguém acha diferente do Matheus? Ó, presta atenção, choveu muito ontem à noite. Vamos ver aqui. A Isabela falou que é inexistente, o Jefferson falou que é inexistente. Gente, o sujeito é inexistente, ou seja, a oração é sem sujeito. E vamos lá entender o porquê. Você pode ir por dois caminhos. Quando eu expliquei sujeito, eu falei sobre isso. Você pode ir pelo macete, que é perguntar para o verbo qual é o sujeito. E além do macete, você pode ir também pela regra. Qual que é a regra? Lembra que eu disse que verbos que indicam fenômenos da natureza vão formar orações sem sujeito? Então, isso, exatamente, Matheus. O verbo que indica fenômeno da natureza, se ele for usado no sentido literal, né?
que é o sentido denotativo, realmente indicando um fenômeno da natureza, a oração vai ser sem sujeito, que é o que acontece aqui, né? Choveu muito ontem à noite. O choveu, ele está indicando o fenômeno da natureza. Então, a oração é sem sujeito. Tanto que se você perguntar para o verbo, quem choveu muito ontem à noite, você não vai ter resposta. Por quê? Porque a oração não tem sujeito, então não tem como você ter resposta. Vocês viram que eu coloquei aqui muito, aqui ontem à noite, são todos adjuntos adverbiais. Tem 4 adjuntos adverbiais aqui. O muito, que é de intensidade, o aqui, que é de lugar, o ontem, que é de tempo, e o à noite, que também é de tempo. São 4 adjuntos adverbiais, mas não importa, eu coloquei justamente para você saber. Não importa. Você pode ter 10 adjuntos adverbiais, ele não vai influenciar no tipo de predicado. O predicado continua sendo predicado verbal. Por quê, Raiza? Porque ele é formado por um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não existe complemento, mais predicativo ou sem predicativo? Sem predicativo, ok? Então, o predicado é verbal. E uma outra coisa que eu queria falar, né? Quando você tem sujeito indeterminado, sujeito oculto e sujeito inexistente, né? Ou seja, oração é sem sujeito, o que vai acontecer? A oração toda é o predicado, tá? Então, igual aqui, choveu muito aqui ontem à noite, a oração toda vai fazer parte do predicado, beleza? Quanto a esse exemplo 3, pessoal, tá ok? Eu tenho alguma dúvida? Tá tranquilo? Por exemplo, 4 então, tá? Olha o 4 aí. Ontem vi minha vizinha preocupada. Vamos lá, vou começar pela mesma questão que é o sujeito, tá bom? Me fala aí agora, qual o tipo de sujeito dessa oração? Ontem vi minha vizinha preocupada. Qual que é o sujeito? O que vocês acham? Oculto, todo mundo aí falou até agora oculto, concordam com isso? Tem alguém que tem opinião diferente, visão diferente? Não, né? Então, o sujeito é oculto, vocês estão certos. Para descobrir o sujeito, você pergunta para o verbo. Vamos achar o nosso verbo aqui, então. Ó, tanto que lembra, o sujeito oculto ele tem outros nomes. Você tem sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Por mais que sejam 3 nomes, é o mesmo tipo de sujeito, né? Então, como que você vai descobrir o sujeito? Pergunta para o verbo. Ó, ontem vi minha vizinha preocupada. Quem viu minha vizinha preocupada ontem? Eu. O sujeito é oculto. Desinencial por quê? Né? Oculto ou desinencial, o nome pode ser desinencial porque você consegue identificar o sujeito pela desinência do verbo, que é a marca de flexão do verbo. Então, o sujeito é oculto. Como o sujeito é oculto, quer dizer que a oração toda vai fazer parte do predicado. Então, nosso predicado é ontem vi minha vizinha preocupada. O ontem, gente, é a adjunta adverbial de tempo. Como eu disse, nós vamos ver essa matéria formalmente, semana que vem, tá? Falo formalmente assim, eu vou explicar direitinho o que é adjunta adverbial, todos os detalhes, assim como eu faço com todos os tópicos. Só que eu estou mostrando para vocês que eles aparecem o tempo inteiro nas orações, né? E não influenciam no tipo de predicado, porque eles são um termo acessório, tá? Um dos termos acessórios da oração. Vi, quem vê algo ou alguém. Nesse caso, eu vi minha vizinha, que é alguém. Vi é um verbo transitivo direto e minha vizinha vai ser objeto direto, certo? Só que aí tem esse preocupada aqui. Esse preocupada é uma característica da minha vizinha, né? Foi uma característica atribuída à minha vizinha. Qual é o nome do predicado que é formado por um verbo transitivo mais um predicativo, que no caso é um predicativo do objeto, porque não é a característica do sujeito eu e sim do objeto vizinha. Esse predicado é um predicado verbo nominal, como eu disse, porque ele é formado por um verbo intransitivo mais um predicativo, nesse caso, do objeto. Minha pergunta é, se eu tirasse o preocupada, pessoal, tirei aqui o preocupada, fosse apenas ontem vi minha vizinha, que tipo de predicado eu teria? Se fosse só ontem vi minha vizinha. Qual seria o predicado? Verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal, né, galera? Isso mesmo. Se eu tirar o predicativo, lembra qual que é a única diferença entre o predicado, o verbo nominal e o verbal? O predicativo. Então, se eu tirar o predicativo, o que que acontece?
o predicado passa a ser verbal. Então, com preocupada, que é o predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Sem o preocupada, o predicado passa a ser verbal. De boa, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida sobre esses exemplos que eu coloquei? Algum comentário, alguma coisa? Você fala se tirasse o preocupada, ele é verbo nominal, Isabela. Mas se eu tirasse o preocupada, ele passaria a ser verbal por quê? Qual que é a única diferença entre o predicado verbal e o verbo nominal? O verbal não tem predicativo e o verbo nominal tem predicativo. Se eu tirasse o preocupada, o que ia me restar aqui? O verbo transitivo e não teria nenhum predicativo. Aí o predicado passaria a ser verbal. Porque, como eu disse, qual que é a única diferença? O predicativo. Preocupada não é o predicativo? Se eu coloco predicativo, verbo nominal. Se eu tiro o predicativo, verbal. De boa? Beleza, então. Gente, mais alguma pergunta desses exemplos aqui? Ou tá tranquilo? De boa? Então, beleza, ó. Então, fechou, galera. Olha só, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês, então, o material. Ó, esse material, ele está disponível para vocês. Todos os materiais que eu uso, né, além de disponibilizar aqui na aula, durante a aula, eu disponibilizo para vocês também pela escola, eu mando para a escola. Então, pode ficar tranquilo, teve até um aluno que vai perguntar, pode copiar, do jeito que vocês acharem melhor. Não importa com nada disso. Eu quero que vocês entendam que todo o material que eu disponibilizo aqui, eu produzo para vocês. Então, usem da melhor forma possível, do jeito que for bom para vocês aí, fechado? E aí, agora, lembra que eu falei? Eu vou falar sobre uma lista. A gente vai começar a fazer listinha, vai dar para eu resolver pelo menos uns 2 exercícios com vocês. E a gente vai ter uma conversa, tá bom? Uma conversa mesmo, de boa, tranquila, porque eu não tive muito tempo de conversar com vocês, né, gente? Parecia eu cair aqui do nada apareceu essa pessoa aqui. O que é que ela tá fazendo aqui? Então vamos entender aqui, conversar um pouquinho. Olha só, eu fiz uma lista de análise sintática do período simples, mas eu coloquei primeiro só sujeito e predicado. Eu selecionei exercícios que usam predominantemente, que falam predominantemente de sujeito e de predicado, certo? Agora vamos conversar um negócio aqui antes de começar. Tem aluno que acha que eu sou a pessoa mais inútil do mundo. Professora, você é razão. Não, eu não. A professora de gramática, né? Ah, não, vou fazer Enem, Enem não cai gramática. Vamos conversar um negócio aqui. Sinceramente, eu sei que na prova do Enem, na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, por exemplo, não cai muita questão de gramática, isso é fato. E a gramática que cai, ela cai bem diluída, bem contextualizada lá no texto. Então, eu reconheço isso, eu não vou ficar falando, nossa, gente, ó, cai super gramática. Mentira. Cai gramática, algumas coisas caem, como, por exemplo, elemento de coesão, né, conjunção, alguns elementos de orações coordenadas, subordinadas, mas eles nem tocam no assunto, né? Cobram pronomes, cobram noção de verbo, mas às vezes nem usam o nome pronome, o nome verbo, né? Então, eu reconheço isso. Mas no Enem você vai me falar, onde que a gramática no Enem é realmente cobrada, ela é avaliada? Em qual ponto, né, que a gramática normativa é avaliada, o seu conhecimento de gramática normativa? Onde? Redação, exatamente. Você lá na redação, a sua redação é avaliada por competências, né? Você tem uma competência que é a primeira, que é a adequação à norma padrão, né? À norma culta da língua portuguesa. Isso vale 200 pontos. Isso não é uma forma de... Tá travando, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá? Tá? Então tá bom, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Então, olha só, pessoal, vai ser na redação que vocês vão ser avaliados. Então, vocês precisam da aula de gramática, porque vocês vão produzir um texto, certo? Precisam mostrar que domina a norma padrão da língua portuguesa, tá? E também por uma outra questão, aí eu vou jogar de novo a pergunta. Como falei, a gente tem que bater um papo aqui agora. Vocês vão pensar, no Brasil não existe só Enem,
Existem outras provas, outros processos avaliativos, outros vestibulares. Aí eu passo a pergunta para vocês. Todo mundo aí vai fazer só Enem? Porque eu acho que nem todo mundo vai fazer, ou quase todo mundo vai fazer. Mas é só Enem ou não? Vocês vão fazer outras provas? Se sim, né? Quais outras provas vocês vão fazer? Em quais vestibulares? Quais instituições? ITA, o que mais, pessoal? Quem mais vai fazer outra prova? Só o João vai fazer outra? Ninguém vai fazer o NIV, por exemplo, o FT, o FMS, os paulistas. O FU, mas esqueci de me inscrever. Acontece. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Há uns 2 anos, eu tive uma aluna que ela fez a inscrição lá do Enem e tinha que pagar. Vocês acreditam que o pai dela esqueceu de pagar a inscrição dela? E ela estava na 3ª série. Gente do céu, tem que prestar muita atenção nessas coisas. Ela chorava e chorava. Não, não, Júlia, se você quiser o Enem, você vai passar. Além do ITA, gente. Não, gente, pelo amor de Deus, não deixe acontecer uns rolês desses, não. Muito ruim. Olha só, além de UFO, ITA, tem mais alguma, gente? Nossa Senhora, não, sua mãe pode fazer isso com você, não. E aí, galera, ninguém, então, vocês vão fazer todo mundo Enem e só o João que vai fazer ITA, né? Então, ok, eu tô perguntando isso para vocês porque é o seguinte, eu fiz a primeira lista pensando assim, nossa, eu vou colocar exercício em vários lugares para eles conhecerem, porque, por exemplo, se vocês optarem por fazer o NIV, cai gramática? Não cai não, despenca, tá? Se vocês forem fazer FUVEST, Unicamp, né, na Unesp e tal, cai também gramática. Então, tem algumas provas que cobram gramática de uma forma que o Enem não chega nem perto. Então, é um outro motivo também para que vocês estudem os critérios gramaticais. O UF cobra gramática? Cobra. Não tanto, por exemplo, quanto uma prova da Unir, mas ela cobra alguns elementos mais gramaticais. Então, como a gente ainda tem perfis de provas muito diferentes, é importante que vocês também dominem a norma culta, né, que é a gramática normativa, para conseguir fazer qualquer prova, para estar preparado para qualquer prova. Agora, realmente, uma que importa para qualquer um de vocês, a redação, tá? A gente precisa dominar a gramática normativa por causa da redação. É uma competência que você consegue garantir lá seus 200 pontos se você fizer tudo bonitinho, tudo certinho. Agora vamos conversar um negócio. O problema é que a maioria de vocês vem com uma cultura de que gramática é um negócio que você tem que decorar, né? Não, eu vou decorar. O problema de decorar é o seguinte: se você decorar e entender o que você está decorando, ok, eu me calo. Só que tem gente que decora simplesmente para reproduzir na prova e não entende o que está falando. Não resolve nada, pessoal. Decorar hoje não vale de nada para as provas de vestibular, porque as provas elas trazem uma proposta de língua portuguesa muito mais reflexiva, né, para você refletir sobre a língua e não ficar decorando coisas. Tanto que no Enem, uma das coisas que mais cai na parte de linguagens são as variações linguísticas, né? Justamente para quê? Para você avaliar a língua e não só ficar reproduzindo as coisas, beleza? Então, daqui para frente, dá uma atenção especial, essas estruturas sintáticas podem te ajudar. Uma coisa que a gente ainda vai estudar, que ajuda bastante na redação, oração coordenada, oração subordinada, na parte de coesão, saber usar os conectivos. Pontuação, igual quando eu expliquei o objeto pleonástico, lembra que ele muda de posição, ele tem vírgula, é uma forma de você saber vírgula. Acho massa demais quando o aluno vira para mim e fala, professora, vira no Instagram, no direct do Instagram. Professora, explica aí rapidinho vírgula para mim. Gente, não dá para explicar assim. Vírgula é a última matéria de todos os conteúdos, geralmente no livro didático. Por quê? Porque você precisa ter noção de várias coisas da gramática para conseguir pontuar. Então, não desvalorize os elementos da gramática, os pontos gramaticais, porque em algum momento eles vão ser importantes para você. Agora, o que a gente tem para ver aqui, daqui para frente, que vai ajudar bastante, como eu disse, orações coordenadas, subordinadas, ajuda bastante na coesão, que é uma outra competência da redação, não entra nem na competência 1, né?
Vocês também vão ter uma ajuda muito grande na parte de regência. Nossa, regência vocês erram muito na redação, tá? Que é o uso ou não uso da preposição em relação ao verbo. Crase, em regência entra crase também. E a parte de pontuação, como eu já disse. Então, por favor, deem atenção, conversem, perguntem, reflitam sobre as estruturas textuais, porque é isso que importa, é para isso que eu estou aqui, tá bom? E como eu disse, para vocês, eu estou à disposição. Perguntei das instituições para eu ter uma noção do que vocês iam prestar, o que vocês iam fazer, né? Mas se vocês, não quis colocar aqui, mas depois eu quero falar, pode me mandar, porque eu vou fazer as listas também dentro das necessidades de vocês. Essa primeira eu fiz com tudo, fiz um X tudo aí. Eu peguei e coloquei questões de todos os lugares. Mas eu posso direcionar de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Então vamos lá para a lista? Olha só. Vou fazer algumas questões, acho que dá para fazer pelo menos 2 aqui no nosso tempo para a gente conversar. Ó, vou passando aqui, são 12 questões. Vou passar primeiro para vocês verem. Coloquei a fonte de cada questão, para você saber, ó, coloquei tudo, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo para vocês terem uma noção do que pode acontecer. Ó, Mato Grosso do Sul, beleza? Famema, tem gente que faz Famema. Eu tenho muito aluno que faz Famema. Eu trabalho em 4 lugares, né, pessoal? Então, tem gente de todas as formas com diversos interesses. Fiz bem diversificada, a lista é curta, tá vendo? Vocês tinham me perguntado 12 questões, tem o gabarito, mas seguinte, como o objetivo nosso é fazer a lista para reforçar o conteúdo, né, para entender o conteúdo, então, tenta fazer primeiro, depois você olha a resposta, tá bom? É a melhor forma de fazer. Gabarito é importante, de verdade, eu acho ele importante, mas ele vai te induzir se você olhar antes. Então, olha depois, tá bom? Bora lá fazer então. Primeira questão mesmo, nós vamos começar por ela. Vocês têm um trecho de texto, um trecho de uma obra literária. É muito comum alguns vestibulares cobrarem assim. Se eu vou pedir para enviar como tarefa, essa primeira eu não vou pedir, tá? Aí a próxima eu já vou pedir, beleza? É só para vocês se adaptarem, para vocês conhecerem primeiro. Aí a próxima eu vou pedir como tarefa. Fechou? Essa é só mais para vocês conhecerem mesmo, saber como é que vai ser, e aí depois vocês se adaptarem eu passo. Então, olha só. Primeiro trecho aí. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que escoavam uns aos outros lá embaixo tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Aí rolou uma espécie de isomorfismo, né? Houve atribuições de características de animais a seres humanos, né? Então, vocês conseguiram perceber que é um trecho de uma obra literária do Graciliano Ramos, e uma coisa que é muito comum, que eu comecei a falar e depois eu parei para responder. É muito comum em provas de vestibular que cobram obras literárias, né? Que cobram os livros, pegar trecho de livro e pedir para você responder questões sobre gramática. É muito comum. Isso aqui é um exemplo disso, tá? Tinha a obra literária da prova, eles pegaram um trecho da obra e pediram para você analisar a gramática. Então, olha só, assinale a alternativa que indica corretamente o sujeito gramatical do verbo servir na... Vou passar aqui, ó. Tem um erro aqui, um espacinho. Servir na primeira linha do texto. Então, vamos lá. Temos que ir lá na primeira linha do texto. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Você tem esse período aqui. Esse período tem 2 orações, né? As criaturas que me serviram durante anos e o eram bichos aqui. Você tem 2 verbos, tem 2 orações. Aí ele quer saber qual o sujeito gramatical, qual é o sujeito gramatical do verbo servir na primeira linha do texto. Vocês vão me responder. Letra A, criaturas. B, os currais. C, os bezerrinhos. Ou D, a cartilha. Qual que é a resposta? A, B, C ou D? O que vocês acham? Letra A, gente? Todo mundo marcou letra A, tá certo a letra A, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês. Toda vez que a gente for resolver exercício, fica com medo de falar, não. Tenta.
É porque a gente tem tanto medo de tentar e de errar, mas é para tentar mesmo. Errar é o lugar aqui, para errar é agora, tá? E vocês estão certinhos, letra A. Presta atenção. O que acontece? Ele pediu o sujeito gramatical. Eu escolhi essa questão para explicar uma coisa para vocês. Como ele pediu o sujeito gramatical aqui, ficou mais fácil. Que é o seguinte, para descobrir o sujeito, você pergunta para o verbo. Ele não destacou o verbo serviram? Então você pergunta, quem serviu durante anos? As criaturas, né? Então você já sabe que a resposta é a letra A. Ele nem tinha falado dos currais, dos bezerrinhos, da cartilha, então não fazia sentido ser esses outros, tá? Agora, sintaticamente falando, o que se poderia dizer? Por isso que eu escolhi essa questão. Sintaticamente, eu poderia dizer que o sujeito é o quê? Deixa eu explicar por qual motivo. Aqui, vocês têm, a gente ainda vai estudar isso, essa oração que me serviram durante anos é uma oração subordinada adjetiva, né? Ela é introduzida pelo quê? E esse tipo de oração você produz na redação para evitar repetições. Como assim para evitar repetições? Se eu não tivesse colocado o quê, eu ia ter dois períodos simples. Aí sabe como que ia ficar? Ia ficar assim, as criaturas me serviram durante anos, as criaturas eram bichos. Só que se eu escrever assim, as criaturas me serviram durante anos e as criaturas eram bichos, qual é o problema? Eu teria repetição da expressão as criaturas. Então, eu coloco o pronome relativo para evitar essa repetição. Então, na verdade, estruturalmente, quem faz essa função de sujeito é o que é o pronome relativo. Mas, o que a gente pode avaliar? Esse que ele retoma quem? As criaturas. Então, por isso que criaturas está funcionando como sujeito gramatical aqui. Ok? Essa questão, se for avaliada, ela é uma questão de nível fácil, porque a gente consegue avaliar os níveis das questões. Essa é o nível fácil. Beleza? Vamos fazer essa questão 2 aqui. Deixa eu ver. É a 2 que eu quero fazer. Vamos fazer a 2 primeiro. Porque a gente só tem 3 minutos. Ó, perto de você, me calo. Tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo. Mas meu último desejo você não pode negar. Texto de uma música do Noel Rosa. Sobre o texto Noel Rosa, pode-se afirmar que... Ó, quando ele coloca isso, pode-se afirmar que um monte de coisa sobre o sentido do texto, sobre a estrutura. Então, vamos lá. Letra A. Medo tem a mesma função sintática de beijo. Raiz, o que ele quer dizer com função sintática? Vão desempenhar a mesma função. Se beijo for sujeito, medo é sujeito. Se beijo for objeto, medo é objeto. Se beijo for predicativo de sujeito, medo também é. Então, quando ele fala a mesma função sintática, seria isso. E aí eu quero saber de vocês. Olha no texto e pensa. Vocês acham que medo e beijo realmente desempenham a mesma função sintática? Ou seja, os dois são sujeito, os dois são objeto, a função é a mesma? Olha aí para mim, por favor, rapidão e fala. Ó, tudo que pensar, tenho medo. Então a palavra medo tá aqui, né? Nunca mais quero o seu beijo. E aí, tem a mesma função sintática ou não tem? O que é que vocês acham? O que é que os dois são? Essa é a minha pergunta. Acha que sim? A Karen. Karen, você sugere o que que é? Você acha que é o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo? O que que você acha? Objeto? E qual objeto que é? Direto ou indireto? Perfeito, Karen. Matou. Então, se os dois desempenham a mesma função sintática, acabou. A opção correta é a letra A. Os dois vão desempenhar a função sintática de objeto direto. Presta atenção. Olha só para a gente entender. Tenho medo de chorar. Tenho. Gente, quem tem algo. Tem o quê? Medo. Tem é verbo transitivo direto e medo, objeto direto. Nunca mais quero o seu beijo. Quero. Quem quer algo. O quê? O seu beijo. Que também é objeto direto, porque quer é verbo transitivo direto e beijo é objeto direto. Então, a opção correta é a letra A. Não precisa nem ler as outras. Medo tem a mesma função sintática de beijo. Não se esqueçam, ter a mesma função sintática é ter a mesma função dos elementos que a gente está estudando, tá bom? Pessoal, meu tempo está acabando. Próxima aula, combinado, vocês vão fazer a lista e a gente vai resolver algumas questões da lista, beleza? Nós temos 2 aulas na sexta, uma eu vou utilizar para a gente tirar dúvidas. Fechado, pessoal? Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Bom fim de semana e até a nossa próxima aula, tá? Obrigada mesmo pela participação de vocês, que é muito importante. Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada.
Beijos!